Ok, então já foi feita a prece, né? Vamos iniciar. Vamos pegar o tema de hoje aqui então. O capítulo 3, né? Ilumine suas horas. No meu livro aqui, na página 25. Ilumine suas horas. Então vamos lá. Então começa a Teresa de Brito nos dizendo, né? Enquanto vivemos nas experiências do mundo, por entre lutas, equívocos e construções felizes, poucas vezes damos valor ao tempo que o Pai Criador nos concede para a evolução de nós mesmos. Então aqui a gente vai ver, como o próprio título está dizendo, né, a importância das horas, né, a importância do aproveitamento do tempo, né, que poucas vezes nós damos valor ao tempo que o Pai Criador nos concede para a evolução de nós mesmos, né. Se fôssemos analisar matematicamente mesmo, se fosse fazer contas e ver quanto tempo nós despendemos com coisas inúteis, né? Quanto tempo nós jogamos fora, certamente ficaríamos espantados, né? Na organização do nosso tempo, né? A falta de organização e do aproveitamento do nosso tempo, né? Exatamente, Val, né? Nem lembramos desse presente precioso, né? Aí ela continua aqui. Faz-se preciso, porém, iniciarmos o esforço de avaliação quanto às bênçãos das horas a se escoarem em nossas mãos. Nos caminhos terrenos, aproveite as suas horas para os exercícios corporais, mantendo a forma física em regime de saúde, mas não eternize ginásticas. Quando você sabe que o serviço de amor prestado aos outros transforma-se em excelente exercício para o espírito, fazendo-o elegante e nobre perante Deus. Então aqui a gente já tem uma primeira reflexão que a Teresa de Brito faz aqui, né? Com relação ao nosso aproveitamento do tempo, no sentido de cuidarmos do corpo. Então ela não desconsidera o cuidado com o corpo. Ela não desconsidera o cuidado de fazermos ginásticas, né? Exercícios físicos que venham a nos ajudar em termos de saúde. Ela não desconsidera isso, né? Agora, por outro lado, ela chama atenção para que nós não eternizemos as ginásticas, né? Os exercícios físicos, que nós não eternizemos. Como assim? Porque às vezes a pessoa ela faz da vida inteira dela uma busca pela beleza física, por exemplo, né? E ela fica de ginástica em ginástica todo dia, passa várias horas por dia fazendo ginástica, ou outras atividades que visem a estética corporal, né? E desconsidera esse tempo que poderia estar aproveitando para outras coisas mais importantes, né? Então não é que não tenha importância cuidar do corpo, mas todo exagero vai denotar uma fuga. Todo exagero vai denotar uma fuga, né? E toda fuga vai ter o seu prejuízo, vai ter o seu preço, né? Toda fuga terá o seu preço. Maria, tem que ter equilíbrio, né? É isso aí. O equilíbrio. Nós temos que equilibrar essa busca. Apenas isso, né? Isso aí. O Dudu. O corpo cansa e a mente não pensa. E esse exagero faz com que ela esqueça da vida. Então. Acaba esquecendo de outros deveres, né, Dudu? Acaba esquecendo de outras necessidades que são também urgentes, né?
Então a sabedoria não está em nós fazermos demais uma determinada coisa, mas nós sabemos distribuir a nossa energia para cada necessidade que nós temos, né? Cada necessidade, são várias as necessidades, né? Exatamente. Então vamos continuar. E ela chama atenção, né? Tudo bem, vamos fazer ginástica do corpo, mas lembre também que o serviço prestado aos outros transforma-se em excelente exercício para o espírito, fazendo-o elegante. Quer dizer, não é só beleza corporal, né? Que não tem problema você também buscar ser mais bonito, não tem problema, mas seja mais bonito espiritualmente. Fazer o bem vai torná-lo elegante e nobre perante Deus, né? É um trabalho de uma atividade de estética espiritual, vamos dizer assim, né? A gente sabe que todo bem que a gente faz nos torna mais bonitos espiritualmente. Todo mal que a gente pratica, né, nos torna mais desarmonizados, né, esteticamente, vamos dizer assim, né? O perispírito, né, ele acaba expressando aquilo que nós somos por dentro, né, a realidade do espírito. É uma beleza que vem de dentro, né? Dedique-se às alegrias, às distrações e passeios culturais, recolhendo nos olhos e no coração os quadros belos da natureza festiva. Porém, procure não viver somente de gorjeios turísticos. Quando você identifica tantos sofredores, tantos necessitados, a requererem alguns instantes da sua preciosa atenção. Ocasião em que você faria importantes incursões na alma alheia, fazendo-se bendito amigo entre os olhos celestes. Então aqui é uma outra questão, né? As alegrias, os passeios, as distrações, né? Que, embora sejam necessárias também, importantes na nossa vida, como preciosas oportunidades de refazimento, preciosas oportunidades de sairmos um pouco da rotina, de ampliarmos um pouco a nossa mente, né? Não ficarmos ali só enquadrados nos horários que a gente tem que cumprir, tal, nas obrigações. Então, de vez em quando é bom, né? Nós temos esse tipo de refazimento, mas, né, procure não viver somente de gorjeios turísticos. Quer dizer, procure não viver apenas de turismo, ou de lazeres, ou de distrações. Não viva só disso, né? Por quê? Porque a gente identifica tantos sofredores, tantos necessitados, que requerem alguns instantes, né? Requer alguns instantes de sua preciosa atenção. A Florzinha, até isso cansa, né? Viver só de folga. É verdade, Flor, é isso mesmo. Né? Até para não fazer nada a gente cansa. A atividade, por isso que a pausa faz parte da música, né? Tem a pausa e tem as notas lá que indicam os movimentos da música, né? Mas a pausa também faz parte. Só que uma música só de pausa já não é nada, né? Se nós só tivermos uma música de pausas, né? Aí não vai ser nada, na verdade, né? Mas a pausa faz parte da música, né? Faz parte do nosso ritmo, nós temos que aprender. Até a Joana de Ângeles, ela chama a atenção que tem pessoas que não conseguem viver nada de ócio, não conseguem ficar sem fazer nada durante algum tempo, porque elas estão tão compulsivas no fazer, né? Elas estão tão compulsivas, né? Elas fazem, querem sempre fazer mais e em busca da perfeição e fazer mais e tal, e não consegue. Quando entra em férias, o cidadão fica meio doido, porque ele não sabe lidar com o descanso,
com o lazer, né? Então é uma coisa também para a gente tomar cuidado, né? O trabalhar demais também pode se tornar um problema para nós, né? Tudo que é demais vai ser um problema, né? Então vamos ver aqui. E aí quando ela fala, né, das distrações, das alegrias, do turismo e tal, né, que embora seja interessante, importante, mas nós poderíamos fazer importantes incursões, não são excursões, né? Incursões na alma alheia. O que significa isso, né? Fazemos importantes incursões na alma alheia, adentrarmos a alma alheia, perscrutarmos a alma alheia, não no sentido de sermos inconvenientes, mas no sentido de ajudarmos, de ouvirmos o que a pessoa tem a dizer, quando ela desabafa, quando ela busca ajuda, né? Então nós podemos fazer importantes incursões na alma alheia, fazendo-se bendito amigo entre os olhos celestes, né? Então, a gratidão das pessoas, né, a necessidade que elas trazem e o benefício que concedemos, então isso acaba revertendo em coisas muito boas para nós, né? A Val está dizendo, eu tenho dificuldade em ficar parada. Quando não estou estudando, estou bordando, lendo, ficar parada ainda é difícil para mim, mas tento meditar. Nós temos que repensar isso, né, Val? Todos nós somos um pouco compulsivos, um pouco ou muito compulsivos, né? No sentido de fazer, na verdade, nós precisávamos um pouco mais de não ação. Parece estranho, né? Nós precisávamos um pouco mais de não ação, né? O ser humano age muito, só que pensa pouco, né? Pensa pouco, reflete pouco, está pouco centrado, né? Nós precisávamos estar mais centrados em nós mesmos, mais harmonizados, né? Agirmos menos, precisaríamos agir menos, só que agir com mais acerto, né? De uma forma mais equilibrada, né? Porque senão a gente age muito e muita coisa acaba sendo desperdiçado porque nós não refletimos direito, né, no que iremos fazer, né? Então vamos lá. Busque repousar nas fadigas, dando ao veículo corpóreo o de que necessita para prosseguir ativo. Todavia, evite descansar excessivamente, considerando que o repouso muito longo vive parede contígua com a preguiça, que deformaria suas possibilidades de ser útil, tá? Então vocês entendem? É interessante, eu achei muito interessante esse capítulo, né? Porque a gente sempre quer se fixar numa ou na outra atividade. Ou a gente quer trabalhar muito, ou a gente quer muito lazer, ou a gente quer muito sono, ou a gente quer muito disso, ou muito daquilo. A gente é doido para exagerar em determinado aspecto. Só que aqui já deu para perceber que ela não está deixando a gente aqui se deter num aspecto, né? Ela não deixa aqui, ela vai trabalhando cada área aqui, demonstrando que é preciso equilíbrio no exercício de cada aspecto da nossa vida, né? Então, repousar é importante, descansar é importante, sim, fundamental. Mas evite descansar excessivamente. O ócio é bom? É bom. Nós precisamos de momentos para ampliar a nossa mente, para dar voos, né, aos nossos sonhos, tal. Nós precisamos disso, né? Principalmente aqueles que têm uma veia mais artística ou até que vive da arte, esses precisam de mais tempo livre do que os outros, porque, né, eles precisam de liberdade para produzirem, né? A Florzinha, tudo em equilíbrio, né? Uma lei do Pai, é verdade, Flor, isso mesmo.
Então, o repouso é importante, mas evite descansar excessivamente, considerando que o repouso muito longo vive parede contígua com a preguiça, que deformaria suas possibilidades de ser útil. Então, a preguiça deformaria as nossas possibilidades de sermos úteis. Para o agrado dos entes caros, prepare acepipes e sobremesas que deliciem os paladares, pondo em ação as suas capacidades culinárias para gáudio de todos, para a alegria e satisfação de todos, né? Entretanto, não ouvide que há muita gente que morre pelo excesso de comida, que pouco a pouco vai minando a saúde orgânica sem que se perceba. Tá? Então, olha lá, gente, olha lá, comilança. É uma outra área aqui, né? Uma outra área da nossa vida que a gente gosta. E a gente fala assim, que mal tem, né? Não sei o quê. Mas tem mal sim, né? Todo exagero. Então a gente gosta de sentir no paladar os vários gostos, né? Os sabores aí, nós gostamos disso, né? Não tem mal nenhum nós exercitarmos os nossos dons culinários, as nossas capacidades culinárias para a alegria de todos, principalmente aquele que gosta de cozinhar. Então ele gosta de reunir as pessoas e gosta de fazer, né? Só que muitas vezes ele está ajudando no desequilíbrio dos outros, né? Porque às vezes ele até não come muito, mas os outros que estão ao redor dele, filhos, né? Às vezes a mãe gosta de fazer. Você sabe que é uma maneira de estruturar o nosso poder também, né? Vocês sabem disso, né? É uma maneira de estruturar o nosso poder, né? A mãe, muitas vezes, ela estrutura o poder dela sobre a família em cima do estômago, em cima da produção culinária, né? É um modo dela controlar os outros. É o modo dela obter as gratificações do grupo familiar. Tá? Vai falar, por exemplo, que você não vai comer um bolo de chocolate que a sua mãe fez. Fala que você não vai comer, por exemplo. Você consegue uma briga familiar. Ai. Você vai arranjar briga com a velhinha lá. Tá? Então é uma forma sutil de exercício do poder, né? Assim como o dinheiro. Sou eu que mando aqui, porque eu que pago, não sei o quê. A comida também é uma forma de exercício do poder, né? E quando a mãe pergunta se está bom, se não está bom, né? E quando alguém reclama, já gera um problema, porque afeta a autoestima, né? Ela está estruturando o poder dela em cima da comida, né? Da produção culinária, né? Então, isso também não é certo. Nós temos que entender que toda vez que nós colocamos mais, nós damos significados maiores àquilo que a coisa tem de fato. A comida tem o significado que ela tem, que é de alimentar, que as pessoas saborearem, né? As pessoas se nutrirem. Esse é o significado da comida. Agora, quando a gente começa a colocar um significado afetivo na comida, no sentido de ela passar a ter mais valor do que a gente deveria dar, aí já começa o problema, né? Porque se alguém fala mal da comida, se alguém reclama, pronto, já surgiu um problema aí, né? O Dudu, eu cozinhando e vendo os outros, estou compactuando com esse vício, então. Se for um vício, né, Dudu? Se for um vício, né? Se for um exagero, né? Mas é o equilíbrio, né, gente? É o equilíbrio, né? Então, tem aquele que estrutura o seu poder, atrai as pessoas, é o modo como ele atrai as pessoas em torno de si, que ele chama a atenção das pessoas, faz todo mundo girar em torno dele. É a comida. Então sempre vai ter aqueles que se aproveitam também dessa sua facilidade culinária, né? Então é os dois lados que acabam, né, se juntando aí, né? Certo?
Então, só que nós temos que lembrar, né, que hoje, gente, morre muito mais gente no planeta por excesso de comida do que por falta. Hoje morre muito mais gente por excesso do que por falta. É lógico que morre gente por falta. Morre sim. Tem bolsões de miséria ainda, que estão diminuindo e tal, né? Mas hoje, gente, morre muito mais gente por excesso. Só que é uma coisa silenciosa, né? Porque é tido como saúde, a pessoa está lá gordinha, né? Bochechuda, o filho está lá gordinho, nossa, está com saúde, né? Mas não, às vezes já está com problema de colesterol, já está com problema de pressão, às vezes criança já está com diabetes, já está com... né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, tá? Os filhos, né, acabam entrando no esquema dos pais, os pais gostam muito de fritura, disso, daquilo. O filho gordinho, gente, é problema dos pais. Né? Filho com peso acima é problema dos pais, que estão imprimindo um ritmo alimentar na família que não é condizente com a saúde, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso, né? É motivo de obsessão, nós sabemos disso, né? A gente vê no livro Missionários da Luz lá que a glutonaria, né, é obsessão, é motivo de obsessão. É uma das formas de obsessão por vampirização, é a comida, né? É o comer demais. O Dudu, eu como saladinha, bife grelhado, sem gorduras e já tenho triglicemia. Imagina esses gordinhos, né? Então vamos prestar atenção nisso também, né? Aí ela continua dizendo, na órbita da sua vida, não lance fora os tempinhos tantas vezes desprezados. Aproveite-os para escrever um ligeiro bilhete de carinho a alguém enfermo ou enfrentando momentos graves. Né? A nossa vida é cheia de tempinhos, né? Cheia de 5 minutinhos aqui, 10 minutinhos ali, né? Nós não temos que estar compulsivamente fazendo coisas. Né? Nós não temos que estar compulsivamente fazendo coisas, o tempo todo fazendo. Agora, quando nós conseguimos aproveitar esses tempinhos para fazermos pelo menos coisas que não desrespeitem a nossa saúde, que não façam mal para a gente, né? E que ainda produza algo de útil ao nosso redor, já é um avanço. Né? Então aqui ela dá algumas sugestões, né? Aproveite para escrever um ligeiro bilhete de carinho a alguém enfermo ou enfrentando momentos graves. Aqui a gente pode fazer um e-mail, né? Pode fazer o bilhete também, né? Mas hoje em dia é até mais fácil ainda, né? Hoje em dia você pode mandar um e-mail para alguém que está enfermo, né? Ou passando momentos graves, né? A florzinha está colocando, por isso que leva tempo para se evoluir, né? Muita coisa para ser mudado, né? É verdade, Flor, muito detalhe, né? São tantos detalhes, né? Mas quando a gente começa a prestar atenção nesses detalhes, são detalhes que fazem uma grande diferença, né, Flor? São coisas pequenas que fazem toda a diferença, na verdade, né? Dudu, importante isso que você leu. Temos tempo para fazer visitas aos necessitados, aos que precisam da nossa saúde, para levar a eles o alento, hospitais, asilos, leitura a eles. É tão bom isso para nós, né? Isso mesmo, Dudu, verdade. Né? Florzinha, e se a gente não se dá conta, pior ainda, eu acho. A gente volta a viver a SIDA. Estamos muito identificados com a vida material. Muito preocupados normalmente na rotina, né? As preocupações urgentes da matéria, muitas vezes vamos esquecendo as necessidades do espírito, né? Então vamos lá. Telegrafe a um irmão alimentando-lhe as iniciativas das boas obras.
né? Não precisa usar o telégrafo, né? Mas não precisa usar mais o telégrafo, mas você pode usar os vários recursos aí, né? Um e-mail, um telefonema mesmo, né? Alimentando-lhe as iniciativas, o Skype, né? Alimentando-lhe as iniciativas das boas obras, estimulando as iniciativas das boas obras, né? Isso é importante, no sentido de, às vezes a pessoa ela precisa desse estímulo, né? Para começar numa determinada obra que ela está insegura, né? Telefone a um familiar ou amigo que não veja desde muito tempo, demonstrando atenção. São coisas que normalmente a gente costuma postergar, né? Até porque já faz tempo que não vê e tal, se ficar mais um dia ou dois, ou uma semana ou um mês, não vai fazer diferença. Então você vai deixando de lado, né? Só que às vezes quando dá aquela vontade, quando dá aquele pensamento, às vezes é o momento que precisa. Às vezes é a hora que os espíritos estão intuindo para você ligar para a pessoa, para você mandar o e-mail, porque ela está necessitando disso, né? Porque é o momento certo, às vezes, de receber uma certa ajuda, uma determinada ajuda, né? Então, nós muitas vezes desconsideramos essas intuições que temos, né? Frequentemente dando ouvidos à nossa má vontade, nossa preguiça, né? Uma carta que pesa 10 gramas custa, se você escrever carta social, apenas 0,10 centavos. Então. Dudu, eu e a Val fazemos isso muito, cartas que mandávamos um ao outro, né? Então, legal, né, Dudu? Vamos ver aqui. Costure retalhos para cobrir corpinhos carentes. Costure retalhos para cobrir corpinhos carentes. Essa é boa pro Dudu, né, Dudu? Né, Dudu? Dudu vai costurar retalhos. Tô brincando. Pode até costurar, né, Dudu? Se aprender a costurar, por que não, né? Geralmente mais as mulheres que têm essas habilidades aí, mas os homens também, se quiserem, tiverem boa vontade, podem também aprender. A Dudu fazia almofadas, Dudu, então, é isso aí. Então dá para costurar roupinhas também, né? A gente aprende qualquer coisa que a gente quiser, né? Homem, mulher, não tem tempo ruim, né? Mas a questão aqui é transformarmos esse tempo para produzirmos roupinhas, né? Que vai ter um significado muito importante de vestir as pessoas, as crianças, né? Que é uma coisa que acaba trazendo uma alegria muito grande para a gente, né? Acaba trazendo uma satisfação pelo significado que tem, né? Pregue botões em alguma peça que será válida para alguém. Às vezes o pessoal quer doar roupa, mas doa as roupas tudo estragadas, né? E deixa para os outros arrumarem, né? Às vezes não serve nem para doar, porque está tão arrebentado. O bom seria arrumarmos primeiro para doarmos a alguém, né? Mas geralmente doa aquilo que está tudo arrebentado já, né? Mas aqui ela está falando, né? Pregar um botão em alguma peça que será válida para alguém, né? Arrume uma gaveta para encontrar utilidades para muita gente. Quantas vezes, né? Vai juntando coisa lá no porão, na gaveta, nos armários, e junta, e junta, e junta. E às vezes tem coisas que seriam muito úteis a alguém, ou a muitas pessoas. Está ali parado, né? Está ali parado. Quantos pertences, né, que a gente não usa, quantos objetos que a gente não quer, mas que seria a alegria de muita gente, né? Então, tem hora que a gente precisa parar e arregaçar as mangas e fazer aquela faxina lá, que aliás faz bem até para o nosso ambiente, né? A Val, eu conheço uma senhora que passa o ano fazendo sapatinho e meias de lã para doar no inverno. Então, isso é uma coisa muito boa.
são trabalhos que têm muita luz, acabam desenvolvendo muita luz na vida da pessoa, né? O Dudu, doar ao necessitado é doar para eu mesmo, né? Por isso, se eu gosto de coisas boas e direitinhas, entregue ao seu amigo uma coisa limpa e de boa, e boa de usar, né? É isso aí. Cuide de um jardim ou de um vaso de planta. Parece pequeno, né, gente? Parece uma coisa sem importância até, né? Mas não é não, viu? É muito importante isso. Porque às vezes, gente, é o que tira a pessoa da depressão. Às vezes começa a cuidar de um vasinho, já é um investimento pequeno, mas já é um investimento em algo. E é bonito, e é gostoso a gente plantar uma plantinha lá no vaso e ver ela crescer e ver ela se fortalecer. Parece que a gente cresce e se fortalece também junto com ela, né? Então, é um começo de investimento, é um começo de cuidado, né? Cuidado para algo, talvez não para alguém, né? Mas é um cuidado com algo, é um investimento, né? Um bichinho também, quando começa a cuidar de um bichinho, a pessoa ela vai adquirindo um significado diferente na vida dela, porque afinal de contas ela tem que cuidar de algo, né? Então ela precisa ficar bem para cuidar de algo. Isso é bem interessante, né? A Florzinha, eu dei para o hospital 2 sacolas enormes de trabalhos dela, da sua mãe, né, Florzinha? Quantos corpinhos bem agasalhados, graças a Deus, bebês agasalhados, né? Então é isso aí, tem um grande mérito, né? O Dudu, e cuide de limpar o pratinho, olha a dengue, tá certo, isso mesmo. Já que vamos fazer a coisa bem feita, né, Dudu? Coloca uma borra de café, né? Trata ali direitinho para não dar problema, né? Val, antes de ter minha filha, eu tinha coleção de cactos e outras flores. Foi isso que me tirou da depressão numa fase da minha vida. Tá aí, né, Val? É isso aí, né? Isso mesmo. A gente começa cuidando dessas coisas mais materiais, mas aí, né, vai se preparando para cuidar, às vezes, de bichinhos ou de crianças, né? Com o tempo, né? Dudu, verdade, eu mudei muito depois de criar meu cão Nick. A minha mãe deixou de tomar remédios noturnos. Então você vê, né? Os bichinhos, eles têm um efeito muito bom para idosos, para crianças e para os adultos em geral, né? Para qualquer pessoa, na verdade, que goste, né? Tem um efeito muito positivo. A Val, noutra, minha mãe me presenteou com uma cachorrinha, Pinscher, que me tirou da deprê também. Então, é isso aí, né? Então, vamos lá. Borde uma peça. Teça um agasalho. Desenvolva ideias felizes para fazer o bem a alguma pessoa que você saiba precisada e muito mais. Quer dizer, tem 1001 possibilidades, são infinitas as possibilidades, né? É só nós termos criatividade. Nós podemos exercitar a mentalização, às vezes 1 minutinho, 10 minutinhos, você exercita a mentalização positiva, a autossugestão. São sempre coisas muito positivas que nós podemos aproveitar no nosso tempo. Ao invés de pensar besteira, né? Ao invés de pensar negativo, né? Então nós podemos pegar um bom livro para ler, né? 5 minutinhos você lê uma página lá, e de página em página, gente, de 5 em 5 minutinhos, daqui a pouco você já lê o livro inteiro, né? Então não há motivos, né, para a gente falar assim, eu não tenho tempo para ler. Nós sempre temos tempo quando nós temos boa vontade. Nós sempre temos tempo, né? Se nós tivermos boa vontade. Você não necessita neurotizar-se numa perpétua motricidade. Isso é bom para as pessoas mais espivetadas que não gostam de parar quieta, né? A Teresa de Brito está dizendo aqui, ó, você não precisa neurotizar-se. Não precisa ficar neurótico, neurótica,
fazendo, e quando chega final de semana a pessoa fica mal porque não tem o que fazer. Quando chega férias a pessoa endoidece porque começa a criar sintomas, aí só vai no médico, né? Quando tira férias é só para ir no médico, porque a pessoa não está acostumada a ficar sem fazer nada, aí começa a criar sintoma. Para ter que fazer alguma coisa, ela começa a criar sintoma, né? Começa a criar doença para se relacionar com alguma coisa, né? Vamos dizer assim. Então a gente não precisa neurotizar, né? Numa perpétua motricidade. Apenas evitará as horas vazias, preservando-se da neurotizante inutilidade daqueles que, por estarem ocupados em não fazer nada, deixam de servir, desvalorizando os minutos. Quer dizer, apenas para a gente evitar aquelas longas horas vazias, né, ou uma vida vazia, desenvolvendo atividades úteis, né, que é o mais importante. A Val, ela morreu em dezembro de 2005 e eu engravidei em janeiro de 2006. Deus me tirou uma bebê de 4 patas, que é sua cachorrinha, né, e me deu a Maria Vitória. Exatamente. Que é uma bênção, né, Val? É uma bênção, né? Muito bem. Então vamos para o último parágrafo aqui. Se você aproveitar esses tempinhos, a curto prazo terá encontrado motivos gloriosos de viver. Terá aprendido a amar a vida e terá iluminado seu caminho, pois cada ação produtiva saída de você será um círio de alegrias a clarear-lhe a senda, desde a terra até o seu retorno às regiões do além, para recolher centuplicadamente o bem que tenha sido capaz de espalhar em tantas vidas, o que os céus contarão e lhe devolverão com formidáveis acréscimos de paz e de amor, né? Então, é muito importante que ela diz aqui, se você aproveitar esses tempinhos, a curto prazo, terá encontrado motivos gloriosos de viver. Isso aqui é muito importante, porque a pessoa que está desmotivada é a pessoa que está sem motivos. Não é? É a pessoa que está sem motivos, que foi perdendo os motivos. Então ela ficou desmotivada, né? Quando nós começamos a encontrar esses motivos, que seja fazer uma roupinha para alguém, que seja cuidar de um bichinho, cuidar de um jardim, que seja encontrar significados novos para a nossa vida, ressignificar a nossa vida, né? E nós acabamos nos motivando. A gente começa a encontrar motivos novos para vivermos. Aliás, nós temos que fazer isso o tempo todo. O tempo todo nós temos que ressignificar a nossa vida. Nós temos que encontrar motivos novos para continuarmos fazendo, às vezes, as velhas coisas. As velhas coisas que eu digo assim, tomar banho, levantar de manhã, trabalhar, não sei o quê. Nós temos que encontrar motivos novos para continuar fazendo aquilo que a gente tem que fazer a vida inteira, né? Só que a gente acaba se alegrando mais, a gente acaba gostando mais de viver, a gente acaba assim, investindo mais na vida. Porque a vida é assim, se a gente não investe nela, ela vai deixando de investir em nós também, né? Quando nós não investimos na vida, a vida vai ficando apagada, sem gosto para nós, né, Val? A vida vai ficando triste, né, sem estímulos, porque nós fomos parando o investimento na vida, né? Então a vida é assim. A Val, quando perdemos os motivos, Deus vai nos dando outros motivos para viver. Vamos evoluindo, passando por cada fase, né? Se nós soubermos enxergar, né, Val? Porque a vida sempre nos dá motivos, né? Sempre nos dará estímulos para que nós vivamos com alegria. Tem gente que fala assim, se depender de mim eu não volto nesse planeta. Às vezes a pessoa fala assim, se depender de mim eu não volto para esse planeta. Não volto mais porque eu não gosto daqui. Não é por aí. Nós temos que gostar de viver. Primeiro que não depende da gente. Nós teremos que voltar daqui quantas vezes forem necessárias.
Tá? E outra, que voltar para cá não é algo ruim. A vida material pode ser uma excelente, uma maravilhosa oportunidade se nós soubermos aproveitar. Né? Se soubermos aproveitar. Aquela coisa, tem gente que fala assim, ah, eu fico sonhando ir para nosso lar, porque eu não gosto dessa vida, eu quero ir para nosso lar, para o plano espiritual. Olha, mas desse jeito, detestando a vida, é que a gente não vai para nosso lar, sabia? Detestando a vida, vai ser difícil ir para nosso lar. Tá? Nós temos que gostar de viver, gostar de estar no nosso corpo, sentir prazer em conviver com as pessoas. A vida pode ser maravilhosa. Sim, Maria, as pessoas acabam se suicidando inconscientemente, elas acabam negando a própria vida. Antes de ser um suicídio, é antes uma negação da própria vida, né? Nossa, gente, isso acontece em larga escala, né? Todos nós fazemos um pouco disso. O Dudu, Ale, você não acha que as escolas deveriam tratar a caridade, ensinar aos alunos a serem mais fraternos, lembrando do ser necessitado, assim como em algumas instituições tem o aprendizado dos primeiros socorros, trazer à criança essa motivação para ajudar o nosso próximo, sabendo que a família tem o dever de ensinar isso, mas se a escola faz isso, acho que não teríamos tantos problemas sociais. Eu acho, viu, Dudu? Eu acho. Inclusive tem uma escola aqui na minha cidade que ela começou tava um ambiente tão pesado, estava tão complicado, muitas ocorrências, a polícia sempre tendo que intervir e, sabe, problemas muito difíceis. E inclusive foi um pastor lá fazer uma prece e começou a incorporar as crianças. Acho que o ambiente estava tão tenso lá que foi um tal de incorporar a criança e o pastor, acho que não sabia onde é que ele foi amarrar o burro dele. E acabou entrando numa situação complicada. Pois você sabe que depois disso, começaram a ter iniciativas de levar as crianças para instituições, né? Creches, instituições assim de caridade e tal, e começou a mudar a realidade da escola, né? Então eu acompanhei esse processo, tenho acompanhado aí. Então parece que tem mudado a coisa, tem aliviado, né, as tensões. Então o comportamento dos alunos tem melhorado. Então isso é uma coisa que realmente que você falou faz sentido, viu, Dudu? É uma das coisas que eu acho que mais precisa, talvez, na escola hoje, é esse tipo de iniciativa. Eu acho que é uma das coisas que mais é necessário, viu? Principalmente essas escolas que o ambiente está muito complicado, né, muito difícil, né? Val, eu posso falar de cadeira. Já desci ao fundo do poço e fui subindo gradualmente, passando por cada fase. A luz do Evangelho foi muito importante com os esclarecimentos e apoio do nosso amigo Alexandre. Eita. Dudu, que bom isso, saber que existe escola em Rolândia fazendo esse trabalho, né? São acho que algumas experiências, viu, Dudu, que o pessoal está fazendo aí, mas parece que já está dando um bom resultado, né? Val, muitas vezes o que falta é um choque de realidade para despertar para o bem, verdade, Val? Isso mesmo. Porque quando a gente vê que os outros estão passando por situações bem complicadas, de sofrimento, né? Nós nos tornamos mais sensíveis, mais humanos, né? Então isso realmente muda a postura das pessoas, né? Trabalhos de caridade, doação, de visita às casas onde pessoas estão doentes, isso tudo faz a gente pensar e a gente querer mudar a nossa atitude, né? Como diz a Joana de Ângeles, isso limpa, esses trabalhos voluntários, eles limpam os caprichos do ego. É como se tirasse aqueles excessos dos caprichos do ego que normalmente a gente se permite, né? E a gente começa a viver a vida num prisma de realidade. Muito bem, gente. Então, só finalizando aqui, né? Só lembrando o que ela falou aqui, se a gente aproveitar esses tempinhos, né? A curto prazo teremos encontrado motivos gloriosos de viver.
Teremos aprendido a amar a vida e teremos iluminado nosso caminho, pois cada ação produzida, saída de nós, será um círio de alegrias, a clarear-nos a senda, desde a terra até o nosso retorno às regiões do além, para recolher centuplicadamente o bem que tenha sido capaz de espalhar em tantas vidas, o que os céus contarão e nos devolverão com formidáveis acréscimos de paz e de amor. Né? Você vê que a vida sempre nos dá centuplicadamente, tanto do bem quanto do mal, né? Então façamos o bem, aproveitemos os minutinhos aí, que a vida saberá multiplicá-los e nos dar, né, em conformidade com as nossas obras, né? A Maria, tem uma faculdade em Londrina que os alunos tinham que fazer esse trabalho em creches, cuidando cada um de uma criança, dando assistência. Muito lindo isso. Tem uma, acho que a PUC, aqui em Londrina, não sei se é uma atividade que eles fazem no Brasil todo, mas a PUC, né? Em Londrina, os alunos têm que fazer de uma disciplina lá, que eu não lembro qual disciplina que é, mas que é uma disciplina geral para todos os cursos, né? Tem que fazer trabalhos voluntários numa determinada instituição, né, Maria? Então, é isso mesmo, verdade. Então é uma coisa que as universidades, faculdades fazendo isso já é um avanço, né? É uma coisa muito boa. O Dudu, isso mesmo, levar os alunos a ver o que passa o necessitado de hospital, um asilo, uma casa de criança deficiente. Como seria bom isso, né? Tem muita coisa que a gente não faz porque não tivemos experiência, não tivemos uma vivência daquilo. Porque na medida que a gente tem uma vivência daquilo, você pega o gosto, você quebra aquele gelo que existia, você já abre espaço, né, Dudu? E esse é um tipo de vivência, é uma vivência que vale a pena estimular, porque uma vez que a pessoa faz, já quebra aquele bloqueio, já vence aquele bloqueio, e às vezes a pessoa vai criar tanto gosto que vai querer fazer a vida inteira esse tipo de atividade, né? Então vale a pena mesmo, né? Bom, gente, nós já acabamos aqui o capítulo de hoje, que foi um pouquinho mais curto, né? Aí semana que vem a gente vai para o 4º capítulo, Exercícios de Paz no Lar, tá? Então semana que vem a gente continua, tá bom? Então muito obrigado pela presença de todos, pelo carinho. Um beijão, Maria, Cida, Silvia, Dudu, Sil, Val, Dulce, Flor, Larissa, Silvinha, João, Zélia, Carneiro, Regina, Muriel, Nando, Miriam e Cancela. Muita paz para todos. Gente, Maria, eu decidi fazer o seguinte, viu, com relação à quinta-feira e à sexta-feira, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar o estudo que a gente está fazendo de quinta para sexta, nós vamos dar continuidade na sexta-feira, tá? Então hoje a gente já avisa o pessoal que a gente não fará, tá? Até porque na quinta-feira eu tenho esse estudo de manhã e tenho estudo à noite, fica um pouco sobrecarregado para mim, tá? Então eu gosto de ter um estudo por dia, porque senão fica meio desgastante, tá bom? Então a gente dá continuidade no livro Autodescobrimento às 8 horas da noite na sexta-feira, que a gente acabou nos domínios da mediunidade. A gente vai dar continuidade no autodescobrimento que a gente está fazendo na quinta-feira, tá? Então a gente vai passar da quinta para sexta às 20 horas, tá bom? Todos estão convidados a participar, tá? Então a gente deixa de fazer na quinta-feira e a gente passa para a sexta para suprir esse estudo que acabou na sexta, tá bom? Então tá jóia, gente. Um beijão. Fiquem com Deus, tá? Muita paz.